uma parceria inesperada, matemática e história, com base no livro de Marcos du Sautoy, autor de A Música dos Números Primos, Matemática e História. À primeira vista parecem mundos separados. Um lida com conceitos abstratos, o outro com o passado. Mas, por baixo da superfície, existe uma conexão surpreendente. Elas estão mais entrelaçadas do que imaginamos. A história depende da matemática para dar sentido ao passado. A matemática, por sua vez, é influenciada pelos eventos da história. Desvendando o passado. A matemática como ferramenta de detetive. Historiadores usam ferramentas matemáticas para analisar dados. A análise estatística ajuda a identificar tendências em dados históricos. Por exemplo, os historiadores podem rastrear o crescimento populacional ao longo do tempo. Essa análise pode revelar padrões e fornecer insights sobre sociedades passadas. Modelos matemáticos ajudam a simular eventos históricos. Ao inserir dados nesses modelos, os historiadores podem testar teorias e explorar diferentes cenários. A datação por carbono é outro exemplo da matemática na história. Essa técnica usa o decaimento do carbono 14 para datar artefatos. Ao medir o carbono 14 restante, os cientistas podem determinar a idade dos objetos. Isso nos permite colocar eventos históricos em ordem cronológica. Essas ferramentas matemáticas fornecem uma estrutura para entender o passado. Quando os números contam a história. Exemplos históricos. A decifração dos hieróglifos egípcios antigos é uma prova do poder da matemática. Ao analisar os padrões estatísticos dos símbolos, os matemáticos conseguiram decifrar o código. Essa descoberta revelou uma riqueza de conhecimento sobre a civilização egípcia antiga. Outro exemplo é o uso da matemática na navegação. Marinheiros ao longo da história confiaram na navegação celestial para cruzar os oceanos. Este método envolvia cálculos complexos usando as posições das estrelas. Pense nas viagens dos portugueses para o Brasil. Esses cálculos, enraizados na matemática, permitiram a exploração e o comércio, moldando o curso da história. Moldando a linguagem dos números. A influência da história na matemática. Eventos históricos também influenciaram o desenvolvimento de conceitos matemáticos. A invenção do cálculo foi impulsionada pela necessidade de entender o movimento e a mudança durante a Revolução Científica. O desenvolvimento da estatística foi impulsionado pela necessidade de dar sentido a grandes quantidades de dados durante a Revolução Industrial. Esses eventos históricos criaram a necessidade de novas ferramentas matemáticas, expandindo os limites do campo. A interação entre matemática e história é uma dança contínua. A história fornece o contexto e as perguntas, enquanto a matemática fornece as ferramentas e as respostas.